Olá pessoal, aqui quem fala é Felipe do TecBov e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas funcionalidades do nosso sistema TecBov e eu quero me atentar aqui às operações de cria, recria e engorda de gado. E antes de eu entrar aqui de fato nas funcionalidades, eu quero dizer para você, se você deseja testar o nosso sistema, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? E também se você tem alguma dúvida, vai ter um WhatsApp aqui para você conversar com nós, falar com o consultor também e tirar suas dúvidas. Também esse vídeo está sendo gravado agora em abril de 2025 e se você for ver esse vídeo no futuro, muito provavelmente já vai ter mais atualizações, mais coisas novas no nosso sistema, então eu vou deixar no comentário fixado atualizações e vídeos novos sobre o nosso sistema também. Então, agora vindo aqui para o nosso sistema de fato, logo que você acessa a nossa plataforma, você tem uma visão geral de toda a sua operação. Então, eu consigo ver aqui o desempenho da sua fazenda no que diz respeito ao ganho médio de peso, o GMD. Aqui você consegue ver a média em quilos por dia e tem um gráfico aqui da evolução do que está acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas. E aqui mais à direita você consegue ver também algo relacionado ao financeiro. Se você optar por fazer controle financeiro, o sistema atende isso também. Então ali você já vê um total daquele mês de contas pagas, de contas a receber. Se tem algo atrasado, você também já é notificado logo aqui. Abaixo você tem aqui um card com a visão geral do estoque de animais, quanto que eu tenho de bezerro, quanto que eu tenho de novilha, garrote, boi, enfim. Aqui é uma conta de teste, então está com poucos animais, mas o sistema permite muito mais quantidades de animais. E eu tenho uma visão também de divisão aqui de quantidade de animais por lote, por gênero, tá bom, pessoal? Essa é uma visão geral bem rápida. Aqui nesse meu menu lateral, à minha esquerda, eu tenho aqui o cadastro do rebanho e os seus periféricos, como raça, proprietário, local. Tenho a parte de gestão de lote de animais, os eventos que acontecem na fazenda, relatórios, os manejos, aqui manejo de pesagem, movimento, a gente vê cada um deles, e a parte financeira e também controle de estoque, tá? Vamos vir aqui primeiro para rebanho de animais. Vou clicar aqui no rebanho. Observe que quando eu abro o rebanho eu tenho o cadastro de animais, raça, lote e proprietário. Todos esses cadastros complementam o cadastro do animal, tá? Eu já tenho uma lista de alguns animais cadastrados, eu já consigo ver aqui o brinco, que tipo de animal que é, se tem algum nome, a que lote ele está vinculado, qual que é o peso atual desse animal, qual que é o status dele, no caso ativo, e aqui eu tenho algumas ações, como editar, excluir o animal ou duplicar aquele cadastro do animal. Tem alguns filtros aqui também, como filtro por brinco, por tipo de animal, por lote, se ele está ativo, enfim. E aqui eu consigo cadastrar o animal. Eu posso cadastrar esse animal um a um, ou seja, cadastro aqui um animal, ou eu posso colocar um grupo de animais. Por exemplo, eu quero cadastrar um lote de 100 novilhas, você não precisa cadastrar um por um, você vem aqui em lote e faz o cadastro, tá bom, pessoal? Então eu vou cadastrar um animal individual aqui, vou vir em cadastro, e aqui eu tenho o formulário de cadastro de animais, onde eu posso colocar uma identificação, como o brinco, posso colocar o tipo de animal, vou por aqui um exemplo, uma novilha, qual que é o lote dela, vou vincular ela a um lote qualquer, qual que é a raça, vamos colocar aqui Nelore, o status desse animal, se ele está ativo, morto, abatido, enfim, eu vou pôr como ativo, se ele é macho ou se ele é fêmea, posso dar um nome aqui, se for o caso, definir o local que ele está posicionado na minha fazenda, esse campo também é opcional, posso vincular um proprietário e informar aqui um peso de entrada dessa novilha e quando que foi realizada essa pesagem. Tenho mais uma guia aqui também que informa os registros, qual que é a origem desse animal, se tem algum registro desse animal, um RGN ou então um SISBOV, algo do tipo, você pode informar aqui. Datas de desmama, data de entrada, data de compra, data de nascimento, tudo você coloca aqui na guia de registro e você pode inclusive colocar uma foto, uma imagem desse animal, vincular a esse cadastro. E por fim você ainda consegue também informar dados da genealogia desse animal, então qual que é o pai desse animal? Vai listar aqui os brincos dos machos, se você tiver essa identificação na fazenda. Quem que é a mãe, você pode vincular aqui também, tá bom? Tudo isso é opcional, mas o sistema oferece essas funcionalidades. Uma vez que eu faço esse cadastro, ele vai listando aqui. Eu poderia também cadastrar em lote, onde informa aqui a quantidade de animais e coloco os demais dados e ele vai replicar para vários animais também. Esse é o nosso cadastro. Agora eu vou vir aqui para gestão de lote, que é uma das áreas mais importantes aí para quem trabalha com recria e engorda. Como é que funciona, Eu tenho o cadastro dos lotes, eu posso vir em cadastrar um lote, quando eu vou informar esse lote, qual que é o nome dele, qual que é o início do meu plano, quando que eu quero começar a fazer essa engorda ou essa recria, enfim, qual que é o plano que eu vou vincular, a gente vai ver isso aqui, eu posso colocar um plano de engorda, um plano de recria ou alguma outra coisa, combinada, no caso, e aí você recadastra os seus lotes. Conforme você vai vinculando os animais cadastrados a esse lote, você já tem aqui a contagem. Então, esse primeiro lote eu estou com 10 animais, esse lote de fevereiro eu estou com 10 animais, e aqui eu tenho os dados desse lote.
Em plano, eu vou clicar aqui em plano, é onde você define de fato o que você vai fazer com esse lote na fazenda. Então eu vou pegar aqui um plano, vou vir em cadastrar. Então você dá um nome para esse plano, você pode definir aqui uma descrição para ele, se vai ser uma etapa de recria, qual que é o GMD esperado, quanto tempo que ele vai ficar nesse período, e ele vai calcular o ganho de peso, se vai ser a engorda do animal, também qual que é o GMD, se isso vai ser feito no período de seca, no período das águas. Você consegue deixar bem detalhado como que você vai manejar esse animal. E aqui no fim você coloca um peso final, na meta de peso para esse animal, para aquele lote de animais, tá bom, pessoal? Então, uma vez que eu vinculo esse plano a um lote, então eu consigo começar a acompanhar o desempenho desse meu lote. Isso que é muito importante. Então, quando eu venho aqui na guia de desempenho, eu vou selecionar um lote aqui, no caso esse lote de agosto, e aqui eu tenho essa visão aqui do meu lote. Eu consigo saber quantos animais estão no meu lote, qual que é a data de início, qual que é o plano, quantos dias, qual que é a meta de peso, qual que é a previsão de eu atingir esse peso, quanto por cento dessa minha meta eu já atingi, eu consigo enxergar aqui. Consigo ver por animal, pelo lote completo aqui, meta inicial, média atual, qual que é o ganho médio, qual que é o ganho médio em arroba, uma visão aqui do GMD ao longo do tempo. Tudo isso, pessoal, no treinamento nosso, depois que você adquire a nossa plataforma, tem um treinamento explicando com detalhes cada uma das funcionalidades. Estou passando um pouco mais rápido por ser uma apresentação, mas depois a gente consegue conversar isso mais a fundo, tá? Aqui também você consegue fazer lançamentos financeiros naquele lote para saber quanto que foi o seu custo por arroba produzido. Tem uma divisão aqui por custo por suplementação, medicamento, manutenção, enfim, todo o detalhamento do resultado que você teve com esse lote, tá bom, pessoal? Você consegue ter nessa tela e em outras telas também de relatório. Agora eu vou mostrar um pouco dos manejos que nós temos aqui, como no caso do manejo de pesagem. Eu vou mostrar aqui, eu vou selecionar um manejo de pesagem. O manejo de pesagem ele funciona de uma forma bem dinâmica. Você clica aqui em novo manejo, o sistema ele vai listar para você todos os animais que você tem disponível na fazenda. Aí você pode filtrar por um lote, por um local, enfim. Vamos imaginar que eu vou fazer um filtro pelo lote. Você vai marcar os animais que você pretende pesar. Vou pegar um lote que tem animais aqui, ó. Vou marcar os animais que eu quero pesar. Vem aqui em pesagem. E aqui eu vou informar então qual que é a data da pesagem e vou para o próximo, e aqui ele traz o peso atual do animal e você consegue então lançar o peso novo, né, que você acabou de pesar ali na balança ou que passaram para você anotado, você lança aqui o peso desse animal. É assim que você faz a pesagem, esse manejo bem tranquilo. Temos aqui também manejo sanitário, para você registrar aqui também todas as vacinas, medicamentos, todo o tratamento preventivo que você faz na sua fazenda. Também é bem tranquilo, eu marco os animais que estão passando por aquele manejo, venho aqui em novo manejo sanitário, informa aqui qual que é o manejo, se é medicação, se é vacinação, se é vermifugação, enfim, todo detalhe você consegue colocar aqui também, fica tudo registrado, tanto no sistema para você saber os históricos de manejo, quanto dentro de cada animal também. Também consigo fazer uma saída de animal, seja para uma transferência, para uma venda, para um abate, tudo você consegue registrar aqui na guia de saída. Em movimento você consegue trocar o animal de lote, trocar o animal de localização. Então o sistema traz vários manejos para facilitar aí o lançamento seu e você ter todo o registro. Aqui eu quero mostrar também o nosso manejo de reprodução. Eu vou clicar aqui em reprodução e aí o sistema me mostra todas as vacas, né, e novilhas que eu tenho aqui na fazenda, trazendo o brinco delas, o status dela, então se eu tenho alguma inseminação em processo ou alguma monta, se está vazia, se está cheia, o cio da vaca, o último manejo, o último parto e se a vaca está lactante ou não, tá? Aqui eu posso fazer filtros e eu tenho então uma guia de manejo. Aqui eu tenho uma guia de estações, onde você pode criar então as estações de monta da sua fazenda, cadastrando aqui uma nova estação, colocando a data de início e data de término. Também aqui no manejo a gente consegue fazer algumas ações. Então eu seleciono aqui uma vaca e venho aqui em ações e eu consigo fazer então um lançamento de reprodução, diagnóstico de cio, de parto, de aborto e de desmama. O legal é que esses lançamentos referente a manejo reprodutivo, eles geram um evento para o meu calendário. Então, se eu faço um lançamento de um parto, eu posso programar qual que vai ser a desmama do animal, né? Ou se eu faço um lançamento de reprodução, aqui como exemplo, eu vou colocar aqui o tipo de reprodução, no caso aqui uma monta natural, vou vincular a estação. Posso colocar aqui o vínculo do touro, se for o caso, tá? E se for um protocolo, eu coloco também o protocolo qual que é o responsável e a observação. E na sequência eu posso vir aqui e já colocar um diagnóstico com uma data de quando que eu vou fazer esse diagnóstico. E isso vai gerar para mim então um evento lá no meu calendário da fazenda. Coloco qual que é o tipo, posso salvar aqui. E aqui se eu clicar aqui em eventos, então eu consigo enxergar numa forma de calendário
quais que são os próximos eventos da fazenda. Vamos clicar aqui, ó, ele mostra aqui o calendário, eu posso ir navegando e os eventos vão aparecer aqui em cima das datas. Depois eu tenho aqui a parte de lançamentos financeiros, eu tenho o cadastro de parceiros, onde eu cadastro pessoas físicas, pessoas jurídicas, clientes, fornecedores e as categorias, tanto categoria de despesas como categoria de receitas. Eu vou vir direto aqui em lançamento, para não ficar tão longo esse vídeo, e aí eu consigo ver aqui as receitas lançadas e as despesas. Para lançar uma nova despesa, por exemplo, eu clico aqui em despesa, e aí eu vou ter aqui então qual que é a data do lançamento, qual que é a categoria que está vinculada àquela despesa, vamos pôr como aqui, vou pôr aqui como exemplo veterinário. Posso colocar uma referência, seja uma nota fiscal, um número de pedido, dar uma descrição para essa minha despesa, colocar aqui quem que é o parceiro, o fornecedor que prestou esse serviço para você. Aqui também eu posso colocar o valor, vou pôr aqui um valor de R$500, qual que é a forma de pagamento, vamos pôr no dinheiro, quando que vence e se já está pago ou não, você informa. E o que é legal, você pode vincular esse movimento a um lote ou um animal, para que você consiga então ter aquela precificação, quanto que você gastou por um lote, saber todo o resultado do seu financeiro também da sua operação, tá pessoal? Então você consegue fazer isso na parte de lançamento de despesa. Quando vendeu, quando você vê alguma receita, você também lança aqui, o formulário é semelhante, você faz o lançamento da receita. Depois disso, você ainda consegue também ter controle de estoque e vários relatórios que o sistema fornece. Eu vou pegar um exemplo aqui de um relatório, vou pegar o relatório de rebanho ativo aqui para nós, darmos uma olhada nele. Aqui então ele vai listar para mim todos os animais que eu tenho ativo no meu lote. Eu posso ainda fazer filtros, quero pegar um lote específico aqui e fazer a impressão dele. Eu venho aqui, seleciono, eu faço aqui o filtro desse meu lote, posso imprimir, posso gerar um PDF, posso gerar um Excel desse arquivo, posso reorganizar aqui as colunas, posso fazer várias coisas dentro desse meu relatório. Então, pessoal, esse é o nosso sistema. Se você tem interesse em testar, se você quer tirar mais dúvida, quer falar com nós no WhatsApp, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.